Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Depois de assistir esse vídeo, creio que você irá saber qual foi o melhor sistema político para a Alemanha durante a Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em Alemanha Ocidental, capitalista, e Alemanha Oriental, socialista. Esse muro dividiu fisicamente as Alemanhas e foi o principal marco da Guerra Fria e da separação do mundo entre as duas ideologias contrárias, o capitalismo e o socialismo. A Alemanha por um período de tempo foi uma espécie de arena onde os grandes potências rivais fizeram um duelo, a Guerra Fria. Esse duelo mostrou para o mundo qual é o melhor sistema político: capitalismo vs socialismo. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental em consequência da bipolarização mundial. Nos anos que se passaram em que o país estava dividido, os alemães ocidentais capitalistas e os alemães orientais socialistas conseguiram, graças ao acentuado empenho e à ajuda financeira externa, reestruturar-se das desmedidas perdas ocorridas na Segunda Guerra. Na década de 60, os alemães ocidentais possuíam um padrão de consumo muito além do padrão oriental. Através de recursos norte-americanos, a economia da Alemanha ascendia substancialmente, tanto que o Produto Interno Bruto, PIB, do lado ocidental alcançou de países como Inglaterra e França. Esse fato colaborou para a crescente invasão de alemães orientais, desgostosos com o regime socialista, para a Alemanha Ocidental. 30 perigosos metros entre Berlim Oriental e Ocidental. Um dos fugitivos era uma mulher, Magda. Ela tinha 28 anos e estava grávida de 4 meses. Foi uma fuga dramática. Um barco da Alemanha Oriental perseguiu os três. Na margem ocidental do rio, as pessoas torciam pelos fugitivos. O primeiro a alcançar a liberdade foi Thilo Koch, de 18 anos, noivo de Magda. Ele relembra: em algum momento da nossa vida, a gente tem que se arriscar. Pensamos muito antes de fazer isso, mas sabíamos que os riscos eram grandes. Os guardas da fronteira vieram atrás de nós de todos os lados. Em agosto de 1961, a quantidade de alemães deslocados para a parte ocidental chegou a 40 mil. Diante disso, as autoridades da Alemanha Oriental determinaram a construção do famoso Muro de Berlim. Esse muro dividiu fisicamente as Alemanhas e foi o principal marco da Guerra Fria e da separação do mundo entre as duas ideologias contrárias, o capitalismo e o socialismo. Nas décadas seguintes, a diferença do ritmo de desenvolvimento das duas Alemanhas ficou ainda mais evidente. A Alemanha Oriental, socialista, era um país mediano em seu desenvolvimento, mas a Alemanha Ocidental, capitalista, transformou-se em um dos países mais poderosos do mundo. A parte ocidental ainda contou com o favorecimento da forma democrática de governo, ou seja, os cidadãos escolhiam seus governantes e podiam manifestar livremente suas opiniões, sem medo de possíveis retaliações. Insatisfeita com a repressão política, a população da parte oriental de Berlim fomentou seguidas manifestações que exigiam de forma imediata a liberdade de expressão, melhor qualidade de vida e a mudança da configuração política para o regime democrático. O lema do movimento era Wir sind das Volk, o povo somos nós. O socialismo entrou em profunda crise. Coagido pela proporção que o movimento popular havia adquirido, o governo da Alemanha Oriental abriu-se para possíveis negociações a fim de reunificar o país. O Partido Comunista já fala em convocar eleições livres. Todos os ministros e a alta direção do partido renunciam. O líder máximo sai à rua para falar com a população e pedir calma. E o reformista Hans Modrow é indicado primeiro-ministro. A Alemanha Oriental está mudando, mas o povo quer mais, muito mais. A demissão em massa dos 18 membros do Politburo aconteceu numa reunião do Partido Comunista em Berlim Oriental. Um novo comando político foi eleito em seguida, agora com apenas 11 membros. E 5 caras novas. Entre os que conseguiram se aguentar no topo do partido, Egon Krenz, líder máximo há apenas 3 semanas e já sob fogo cerrado. Uma nova estrela no horizonte político é Hans Modrow, considerado reformista e já apontado como provável novo primeiro-ministro.
Outros o veem como um possível substituto de Egon Krenz. Do lado de fora, com faixas e cartazes, centenas de membros do partido pediam uma reviravolta completa no comando político do país, um dos mais ortodoxos no mundo comunista. O próprio Egon Krenz acabou descendo à rua para tentar acalmar os ânimos e pedir paciência até que as reformas se concretizem. Lá dentro, ele já tinha admitido que o partido falhou na conquista da confiança do povo e só realizou mudanças quando foi forçado pelo que ele chamou de poder popular. Este poder popular já adquiriu tamanha força na Alemanha Oriental que as mudanças de hoje têm pouca chance de satisfazer o público. O que os alemães orientais vêm pedindo na rua em manifestações é uma distribuição real do poder entre vários partidos. A lição para o Partido Comunista é que ou aprende a dividir o poder ou arrisca a perdê-lo por completo. 200 pessoas por hora saem da Alemanha Oriental. O governo se autodemitiu inteiro. 44 ministros. Promete reformas. Mas que reformas? A única reforma que interessa ao público é a extinção do regime, do partido único, leninista, stalinista, que inferniza a vida de todo mundo em tudo e que faz das sociedades parecerem paraguaias. Se o governo fizer isso, acabar com o partido único, a Alemanha Oriental ficará igual à Alemanha Ocidental e as duas poderão se unir. Mas isto assusta a Europa. Tanto assusta que será o tema principal do encontro de cúpula entre Gorbachev e Bush em dezembro. Mas um velho líder revolucionário resiste às reformas que estão levando mais democracia e liberdade ao mundo comunista. É o presidente cubano Fidel Castro, que confessa que está assustado. Estamos assombrados com o que estamos vendo em outros países socialistas. Nesse período da Guerra Fria, o mundo acostumou-se com a divisão do planeta em duas partes. O Muro de Berlim separou as Alemanhas e representou durante anos duas grandes ideologias, a socialista e a capitalista, que dominaram o mundo no decorrer do século XX. Na noite do dia 10 de novembro de 1989, o muro caiu com a ajuda do povo alemão. Assim, os governantes, tanto da Alemanha Ocidental quanto da Oriental, começaram o processo de reunificação da nação. Depois de longo diálogo entre o chanceler da Alemanha Ocidental, Helmut Kohl, e o líder soviético, Mikhail Gorbachev, a União Soviética concordou em retirar suas tropas da Alemanha após 45 anos de ocupação. Em julho de 1990, realizou-se a união monetária e econômica entre as duas Alemanhas, tendo o marco como moeda única. Em 3 de outubro do mesmo ano aconteceu, definitivamente, o processo da reunificação da Alemanha. As duas Alemanhas festejam o fim do Muro da Vergonha. Soldados da Alemanha Oriental começam a derrubar uma parte do Muro de Berlim um dia depois da abertura de todas as fronteiras do país. E o Partido Comunista propõe reformas que incluem eleições livres, mudanças na economia e a investigação das atividades da polícia política. O repórter Círio Bocaneira, enviado especial do Jornal Nacional, mostra a festa em Berlim. 28 anos de separação forçada e sofrida acabaram de repente, por decreto do mesmo partido que construiu a obra. Berlinenses dos dois lados mal podiam acreditar, mas comemoraram. Longas filas de carro e gente logo se formaram nos pontos de travessia. Cumpriam a única exigência burocrática para a saída. Um carimbo da polícia, concedido sem maiores exigências. Muitos não conseguiam segurar a emoção ao ver abertas as portas para o livre tráfego entre as duas partes da cidade. A abertura foi bem recebida até por quem não pretende ir embora de vez, como estes dois. Dizem que só vão visitar amigos e pretendem voltar para o lado comunista. Quando o dia amanheceu, a travessia já estava sendo feita em massa. Esta mulher conseguiu encontrar a filha depois de uma longa separação. Até a batucada entrou na comemoração junto ao tradicional portão de Brandemburgo. Aqui, os berlinenses resolveram ocupar o próprio muro, num ritual de exorcismo ao monumento odiado há quase 30 anos.
Não faltou quem demonstrasse o destino final que a maioria dos alemães gostaria de dar ao muro. Creio que você já tirou as suas próprias conclusões. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos socialistas. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.